Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, sempre procurando trazer estudos para a edificação dos irmãos. Hoje nós vamos trazer mais um estudo que vem tratar de coisas proféticas, tá? Já vem um bom tempo que eu venho trabalhando nesse estudo, que ele é como se fosse uma continuação do dízimo de Jacó. É quase como se fosse uma segunda parte. Mas ele também é um complemento para aquele estudo. Ele não é a segunda parte daquele estudo, mas ele é um complemento para aquele estudo que nós vimos aqui, Abalarei o Céu e a Terra, porque ele vai tratar de pontos sobre aquele vídeo. Então eu aconselho você a ver no canal. Eu vou deixar aqui na descrição o link dos dois vídeos, você deve ver, tá? Um que se chama Deus abalará céus e terra, e o outro se chama o dízimo de Jacó, porque ele trata de outros aspectos desse estudo, tá bom? Então hoje nós vamos ver porque o dízimo de Abraão, não botei nem Abraão porque aqui ainda era Abrão, né? Ele não tinha sido chamado de Abraão ainda. Porque o dízimo de Abraão, ele tem uma ligação com o grande dia do Senhor. Então a gente vai entender isso com calma no decorrer desse vídeo, tá? Eu penso que esse estudo a gente vai demorar em torno aí de 1 hora e meia talvez, mas eu vou tentar deixar ele menos tempo e a gente faz dividido em algumas partes, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e os estudos para que outras pessoas possam ter acesso, tá bom? Não esqueça de dar o like. Então, como eu falei, esse vídeo ele tem uma ligação com o dízimo de Jacó. E o dízimo de Jacó em si, ele traz aspectos proféticos, né? Então, uma coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que na lei, quando Deus ele coloca certas coisas na lei, a gente vai perceber que certas coisas estão na lei porque alguns patriarcas tiveram atitudes e essas atitudes, Deus ele vai colocar essas atitudes como um tipo de ordenança, um tipo de mandamento na lei. Para quê? Para que as pessoas pudessem entender o caráter desses patriarcas, dessas pessoas. Nós vamos ver que na lei foi instituído o dízimo, ok? Só que antes de ser instituído o dízimo na lei, a gente vê que Abraão e Jacó, eles fizeram um voto, eles voluntariamente entregaram esse dízimo para Deus. Mas Deus ele instituiu o dízimo na lei para quê? Para que você pudesse ver o caráter desses personagens e o que se passava na mente deles, né? Então o dízimo foi instituído para demonstrar os atos proféticos que esses personagens deram. Claro que naquele contexto era para instituir a justiça na terra, né? Para que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros tivessem uma forma de ter justiça, né? Esse era um dos aspectos. E justiça aponta para Cristo, como nós vamos ver. Então eu já fiz um vídeo explicando sobre esses detalhes proféticos dos elementos do dízimo, eu não vou fazer aqui nesse contexto, tá? E o interessante é que Deus, ele se utiliza de contextos. Nós vemos nas profecias que, por exemplo, vamos pegar o Apocalipse quando fala das 7 igrejas. Nós vamos ver que nas 7 igrejas vai tratar de Balaão, vai tratar de Jezabel. Nós vamos ver que o Apocalipse em alguns momentos vai mostrar o Egito, em outros momentos vai mostrar a Babilônia. Por quê? Por que isso? Porque o Apocalipse é quando Deus pega todos aqueles elementos de todos os tempos que estavam apontando para o futuro e faz uma história só. Ele vai pegar tudo que está em todas as histórias de todos os tempos que apontavam para elementos que Deus queria fazer no fim, e ele vai juntar todos num só. Então ele vai pegar partes da história da Babilônia, parte da história do Egito, parte da história dos profetas, parte da história dos apóstolos, vai somar tudo numa história e formar uma história no final, com elementos dessas histórias do passado. Então vão ter elementos de Balaão, elementos de Jezabel, né, elementos de Abraão. E quando você vai para o dízimo de Abraão, você vai ver que um desses elementos que vão aparecer no final, eles vão estar tipificados no início, nesse contexto de Abraão. Amém? Então ele forma um contexto no final, baseado nos contextos que houveram no passado. Amém? Então essa é uma introdução para este ponto aqui. Então vamos ler um pouquinho sobre esse dízimo de Abraão aqui, que está em Gênesis 14, do verso 17 ao verso 20, que vai dizer assim: após voltar Abraão de ferir a Kedorlaomer, que justamente era um dos reis da Babilônia, né? Que era um dos reis babilônicos, e aos reis que estavam com ele. Então a gente vê que é uma batalha entre Canaã,
os reis de Canaã, que era o rei de Sodoma, rei de Gomorra, rei de Zoar e o rei de Admá, né? Justamente aquelas cidades que no futuro vai cair fogo. Então, a gente vê que essas cidades, quando Ló ele vai ser salvo, a gente vê que essas cidades elas são destruídas. E pelo fato delas serem destruídas, a gente percebe que Deus estava querendo mostrar tipologias para o final também, né? Por isso que em Apocalipse a gente vai ver que vai ter uma cidade que é semelhante a Sodoma, semelhante ao Egito. E essas cidades, Sodoma e Egito, elas têm uma coisa interessante. Assim como a Babilônia, todos esses contextos, Babilônia, Sodoma e Egito, a gente vê que é um contexto onde Deus tira o seu povo dentre aquele meio, né? Ele traz uma libertação. A gente vê que isso aconteceu com Ló, quando foi tirado de Sodoma. A gente vê que isso aconteceu no Egito, quando Deus tirou os israelitas do meio dos egípcios, e também no contexto de Babilônia. Este exemplo também vai acontecer, vai tornar a acontecer no final. Por isso que Deus vai dizer assim: sai dela, povo meu. Não vamos entrar aqui no mérito literal ou espiritual, tá? Mas quando ele diz assim: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus flagelos, você pode perceber que é uma ligação lá com o que diz sobre Ló, né? Que Ló teve que sair da cidade para que ele não fosse participante desses flagelos. Agora, o interessante é que nesse contexto, a gente vai ver que diz assim, que Abraão, né? E após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, né? Então a gente vê que depois que Abraão ele eliminou aqueles reis, Quedorlaomer, Anrafel e aqueles outros que estavam com ele, né? A gente vai ver que Arioque também, e também o outro era Tidal. Depois você vai pegar na sua Bíblia, você vai pegar todos esses reis, tá? De Gênesis 14, você vai pegar Anrafel, Arioque, Quedorlaomer, Tidal, Berá, Birza, Sinabe, Semeber e Belá. Todos eles têm nomes terríveis, né? Por exemplo, Arioque quer dizer, se eu não me engano, aquele que é como um leão. Anrafel significa, se eu não me engano, o portador da escuridão. Quedorlaomer é aquele que tem a ver com medida, eu não lembro agora. Tidal, rei de Goim. Tidal eu não lembro o significado agora, mas significa rei das nações. Berá significa filho do mal, né? Então, todos esses nomes são nomes que tratam de coisas malignas. E a gente vai ver que Abraão tirou Ló desse contexto, desses reis que eram justamente malignos, né? E aí vai dizer assim: rei de Salém, que aponta para quê? Para Jerusalém. Então, o rei de Salém trouxe pão e vinho para Abraão. Então, Abraão ele veio ele salvou a Ló. E Melquisedeque, quando Abraão estava indo para o encontro do rei de Sodoma, Melquisedeque aparece no meio do caminho e diante de Abraão ele entrega pão e vinho. E o interessante é que esse pão e vinho aqui, né? Pão e vinho, ele tem uma aplicação interessante para nós, né? Ele tem uma aplicação que ela é interessante para nós. Por quê? Aqui, pão e vinho, vamos marcar aqui, trouxe pão e vinho, né? Corpo e sangue. Por quê? Porque o pão, ele representa o corpo, e o vinho, ele representa o sangue. Então, perceba o seguinte, que aqui você tem uma tipologia justamente do que? Da nova aliança. Melquisedeque, ele traz pão e vinho para Abraão. E quando nós vamos para a lei, justamente Deus mandava aqui na lei, o dízimo deveria ser do trigo, do vinho e do azeite, que eram tipologias justamente da morte e ressurreição e corpo de Cristo. E aqui Melquisedeque traz esses elementos para Abraão, fazendo uma tipologia da nova aliança, né? Então ele sai de todo esse contexto desses reis e agora ele vai entregar para Melquisedeque o dízimo, como vai dizer assim. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e este o abençoou a ele. E Abraão lhe disse: bendito, e Abraão disse, né? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E deu-lhe Abraão o dízimo. Então, a escritura nesse ponto, ela não é clara qual é o dízimo, né? A escritura, ela não é clara o que seria esse dízimo aqui. Ela simplesmente diz que Abraão deu o dízimo nesse ponto aqui. Mas ela não é explicitamente clara para nós qual foi esse dízimo que Abraão deu aqui para Melquisedeque. Então, quando você vai na lei de Deus, você vai ver que Deus ele começa a dar tipologia sobre o dízimo. Então, quando você olha para a lei que vai falar do dízimo, dos elementos que Deus utilizava para mostrar o dízimo, a gente vai ver que Deus ele estava mostrando mais ou menos o que se passava no coração de Abraão, e Abraão vai consagrar essas coisas para Deus, né? Assim como na lei Deus mandava consagrar determinados elementos, e ele mandava ter determinadas atitudes, Deus ele quis mostrar por meio dessas coisas que estão escritas na lei, o caráter de como Abraão e Jacó deram o dízimo para Deus, tá? E a gente vai ver que algumas coisas interessantes vão aparecer na lei. Primeiro, na lei vai aparecer que o dízimo ele era do trigo, do vinho e do azeite e dos primogênitos dos animais. Então, a gente tratou isso no dízimo de Jacó, que era tipificações de Cristo, né? Do corpo, do sangue, do espírito e aquele primogênito como Cristo sendo o primogênito. E a gente vê que nesse contexto Melquisedeque entregou isso para ele. Só que o escritor de Hebreus ele vai nos mostrar uma coisa interessante aqui. Hebreus capítulo 7, verso 4 diz assim: Considerai, pois, quão era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Algumas pessoas costumam dizer sobre o dízimo, né, que não, o dízimo não se paga, o dízimo se devolve. Mas aqui está dizendo que Abraão ele pagou o dízimo, né? Por que o escritor de Hebreus ele enfatizou essa expressão aqui, pagou? Porque ela é importante. Porque quando Abraão ele dá o dízimo, tá? Quando Abraão aqui ele dá o dízimo e ele recebe pão e vinho, você vê que está ligado com o caráter da salvação de Cristo. Então ele vai entregar esses despojos para Melquisedeque para mostrar uma representação que nós vamos ver daqui um pouquinho mais, tá? Mas agora o interessante é você notar que Cristo, quando nos salva, né? Ele, por meio do seu sangue, ele pagou o nosso resgate. Então é por isso que está dizendo o dízimo aqui, que está dizendo que Abraão, ele pagou o dízimo. Por quê? Porque está mostrando que Cristo pagaria o nosso resgate, né? Ele pagaria o nosso resgate e em troca nós receberíamos o quê? O corpo e o sangue. Então Cristo ele deu a sua vida por nós, né? Ele ofereceu a sua vida por nós e em troca nós recebemos o pão e vinho, né? Em troca nós recebemos essa salvação. Então é por isso que essa expressão que diz aqui que Abraão pagou o dízimo. Ele pagou esse dízimo para representar a Cristo pagando com sua vida para que nós fôssemos libertados. Amém? Por isso que no contexto nós vamos ver que Ló ele vai ser libertado por aqueles 318, né? Porque vai dizer assim, Gênesis 14, olha só, Gênesis 14, do 14 ao 15, né? Abraão, tendo ouvido que Ló, seu sobrinho, havia sido preso, né, escravizado, ele havia sido levado em cativeiro, né? Você consegue ver a ligação que diz lá que Cristo levou o cativo o cativeiro? Você percebe essa relação? E arregimentou seus próprios servos, nascidos em sua casa, 318, e perseguiu-os até Dan, e ele veio sobre eles à noite, e ele e seus servos, né, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que está à esquerda de Damasco. Então, olha que interessante aqui. A gente vai ver que Abraão, quando soube, na verdade Abraão, que não tinha recebido o nome de Abraão ainda, Abraão, quando soube desse cativeiro que Ló havia sido preso, ele não pensou em duas vezes, né? Não pensou duas vezes, ele simplesmente